existência, o lar, a família, o trabalho, as oportunidades, tudo que nós recebemos pelo acréscimo da misericórdia do nosso Pai. E vamos pedir a proteção para os nossos lares, as nossas salas particulares, achou? As nossas salas que se constituem no laboratório de amor, formando essa cadeia de união da família que estuda no sábado pela manhã. E vamos passar para o nosso irmão Zé Antônio, que vai fazer, em nome de Nossa Mãe Maria, a leitura preparatória. É com você, meu querido irmão. É isso aí. A gente tem que se lembrar que mais um dia é dado a nós para viver. Muitos estão sendo convocados pelo Criador para encerrarem aqui o tempo de sua peregrinação na Terra. Você acordou a vida e vai vivê-la, não porque mereça mais do que outros, e sim porque a bondade de Deus lhe quer dar mais oportunidades para praticar o bem, amar ao seu irmão e amealhar maiores méritos para a conta corrente de sua vida, a fim de que os seus débitos sejam muito menores do que o seu crédito diante do verdadeiro juiz. Recorde que os seus entes queridos são aqueles que lhe trouxeram a vida, os que lhe deram afeição e se sacrificaram pela sua felicidade. Eles se antecederam a você nos caminhos da eternidade e foram rezar por você junto ao Pai. Lembre-se deles com esse sentimento de saudade que é bem do ser humano, mas, sobretudo, lembre-se deles na suavidade de sua prece, desejando e pedindo ao Deus da bondade que os tenha no calor infinito do seu amor e na claridade da luz eterna. Assim seja. Amém. Maravilha de texto. Cumprimentando Franciele, cumprimentando também Lula, e aqueles que não cumprimentamos ainda, que as bênçãos e o amor do nosso Pai nos envolvam sempre. Esse texto que Antônio acabou de ler me reporta uma passagem rica do Evangelho, aquela que se refere se um criminoso está na iminência de morrer, se você pode salvá-lo, salva ou não salva? Aí é a questão. Porque se você salvar, ele pode voltar a praticar crimes. Aí na Menais é de uma riqueza extraordinária. Responderei de conformidade com minha elevação. Se pode salvar, salva-o. Porque ninguém tem consciência, além de Deus, de que ele pode melhorar. Porque você salvando, você cumpriu o seu papel de caridade. Ah, mas você pode morrer. Se você morrer, é devotamento, é amor. É realmente fantástico. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito para a gente passar para Valderice? É com a senhora, dona menina. Vamos lá. Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer por mais uma oportunidade, agradecer pela dádiva da vida, pelo presente de aqui estarmos, para compreender um pouco mais dos seus ensinamentos. Agradecer pela Mãe Santíssima por ter dado a oportunidade de trazer perante nós Jesus e que nos trouxe tantos conhecimentos. Afinal, Jesus é a luz, é a verdade, é o caminho. Que saibamos aproveitar cada oportunidade que nos é dada. Que assim seja. Graças a Deus. Com essas rogativas colocadas aos pés de Nossa Mãe Maria, pedindo que ela transforme-as em lenitivo, em remédio, em soluções dos nossos problemas de ordem material e espiritual. E aí vamos voltar agora para o nosso querido irmão Omar Oliveira, que vai fazer a leitura do ponto evangélico. No capítulo 3, número 4, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vê em generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência.
Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sabe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar com todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital, e durante esse tempo, a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Desculpa. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto de rua, à espera de uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. O texto é mais longo, mas eu acho que até aqui já dá uma ideia da mensagem. Já dá para o senhor e senhor Renato debulhar aí o contexto, por favor. Senhor Renato? É uma das mensagens mais bonitas que existe, Amadeus, vocês todos no Evangelho de Jesus, porque traz a simplicidade de uma fala que demonstra o dia a dia de cada um de nós. Então, quando você está carente de uma palavra de conforto, a espiritualidade faz ser uma pessoa qualquer que você conheça ou passe pela rua e dá um bom dia, dá uma boa tarde, e alguém chega e fala e mostra aquela sensibilidade, e daí você modifica seu comportamento, sua maneira de pensar, de agir naquele momento. É muito importante. No final dessa mensagem, Fortuno Oculto, ele mesmo assim, que ela leva a sua filha sempre para o hospital, sempre para aos cantos que ela vai, às casas de pessoas na situação que ela fala, que ele fala aí no caso, aí ele chega e diz: minha filha, eu trouxe isso, eu trouxe muitas coisas aqui dentro das suas condições, mas o importante, minha filha, é você fazer. Não, os outros, eu fazer e entregar, e você fazer, entregar. O importante, mais importante, isso tem no livro, é importante, minha filha, é você construir você mesmo e fazer aquilo que você deve fazer e demonstrar o seu sentimento para o próximo. Não estou dizendo aqui que se eu chegar para o Omar e pedir alguma coisa para alguém, quem está fazendo? Nós dois. Quem está fazendo mais? Sinceramente, é o Omar, porque conseguiu trazer dele algo divino para aquele que eu fui só quem trouxe a mensagem. É muito simples. Deus, nosso Pai, quem trouxe a mensagem. Então fica na interrogação. A maior prazer. Renato, essa mensagem é de uma riqueza extraordinária. Primeiro, ela leva a caridade material e a caridade espiritual, confortando aquela família. Depois ensina a filha a praticar o bem, criar coisa com as próprias mãos para dar o dela e não repassar o que ela vai distribuir, porque aí a caridade fica com ela e não com a filha. Ela quer que a filha
Aprenda a ser caridosa. E no final tem um fechamento excepcional. Uma das protegidas dela vai até o palácio, ela é uma palaciana, né? É uma autoridade. E aí ela desperta, ela vai. Ô, Tavares, daqui a 2 segundinhos eu te ligo que nós estamos numa live, tá ok? Aí aquela senhora vai lá no palácio vender produtos confeccionados por ela mesma. Aí ela reconhece a protetora, e a protetora, não digas nada, porque assim queria Jesus. É excepcional. Ela começa com chave de prata e termina com chave de ouro. É fantástico. Muito bem. Mais alguma coisa, meus irmãos? Vamos passar para o texto? Amadeu, eu acho que pode sintetizar essa leitura na frase que foi dita, o que a mão, na caridade, o que a mão direita faça, a mão esquerda não tome conhecimento. Exatamente, exatamente. Lembra também a passagem do semeador. Ela é muito rica, essa vez. É como que Renato, muito rico. Das mensagens mais bonitas do Evangelho. É linda, né? Podemos passar para a nossa atividade? Muito bem. Todo mundo está vendo o texto aí, por favor? Se não está, eu aumento. Está pequeno o texto? Eu vou aumentar. Tá bom. Tá Tá bom, meu Deus, tá bom. Muito bem. Então, vou fazer a leitura para a gente debulhar. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que ele propõe merece resposta séria e se a pessoa que lhe a dirige é digna de recebê-la. A não ser assim, não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras. E é quando os espíritos levianos e os zombeteiros entram em ação, porque, pouco lhes importando a verdade, não encaram de muito perto e se mostram geralmente poucos escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios. Nós estamos falando aqui da terceira opção, do terceiro item em relação de importância para que a comunicação seja concisa, objetiva e atinja os objetivos naturalmente. Veja bem, primeiro o espírito, a procedência da mensagem. Depois o meio, que é um instrumento, um médio. Um espírito bom, um médium bom, a tendência natural é sair coisas boas. Mas aí tem o terceiro item, a intenção. A intenção de quem está interrogando. Aí o espírito ele é preciso. Ele lê o pensamento e julga se a resposta merece ser dirigida, se realmente é digna de recebê-la, aquele que está evocando ou pedindo a mensagem. Se não é importante, ele se afasta, aí entram geralmente os mentirosos, levianos, zombeteiros. Seu Renato, agora é com o senhor para debulhar com os nossos irmãos. Bom dia, Lula. Não escutei a sua voz, está faltando mesmo a voz de Lula, né? Saber se ele está mesmo. Se ele está presente ou não, né, Renato? Mas vamos lá. Bom dia. Eu não estava conseguindo abrir o microfone, agora que eu consegui. Bom dia a todos. Vamos passar para a Helena para dar início ao nosso trabalho. Eu não sei, viu? Ele muda o nome, mas não muda a pessoa. É impressionante. Eu vou pedir a ele para me orientar para jogar na esportiva, porque eu sabia que ele ia chamar você. Se ele me disser os números da loteria, eu jogo. Olha só, eu estava olhando aqui, até lembrando do que eu acabei de falar, né, sobre a parábola do semeador. As boas sementes em cima de pedras, né? É interessante isso aí. A gente sabe que, olha aqui, bem no início diz o espírito que lê o pensamento. E a gente sabe que nós somos visados, não é nem visados a palavra, mas
Eu até costumo dizer que nós vivemos no Big Brother, né? No Big Brother da espiritualidade e do Pai. E assim, e é o que nós fazemos, é o que vai refletir, é o que a gente busca para a gente. É igual a semente, o que você semeia é livre, a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, é o que nós estamos pensando, qual é o que nós estamos querendo de influência para o nosso dia a dia? É espíritos levianos e zombeteiros ou é espíritos melhores, de luz, mensageiros? Isso aí é uma reflexão. Na realidade, esse contexto aí é toda uma reflexão. Pois é. Vamos passar para o Omar, né, Omar? O que é que você nos diz? Eu digo que a Amadeu, você e a Glaci, quando explicitam alguma coisa, não deixam dúvida nenhuma. Completamente entendido. Não acrediteis em todos os espíritos. Obrigado, meu querido. Valdaí, você tem alguma opinião sobre o tema? Eu só acho que, por exemplo, dentro da cabine a gente aprende muito, né, nos atendimentos, que é feito lá no Bezerra. E aí eu vejo, por exemplo, acontece de algumas pessoas que querem ser atendidas, elas querem, faleceu alguém da família e quer saber como é que esse alguém está, né? Isso acontece muito. E eu vejo que o irmão não responde sempre não, e é exatamente por isso, pela intenção. Qual é a intenção dessa pessoa querer saber isso? Será que isso é bom? Será que ela tem condição de receber a informação? Já aconteceu de determinada vez o paciente sair e a médica que estava com o médico virou para mim e falou: minha filha, eu sei como é que está, era o filho, né, dessa pessoa que ele estava perguntando. Ele falou: eu sei como é que está o filho dele, mas ele não tem condições de saber essa informação, ele não teria condição de saber. Por isso que nós não falamos. Aí eu acho interessante porque vai em cima disso. Qual é a intenção daquele que está perguntando, né? E, ao mesmo tempo, vem... a gente, quando passa a ter o conhecimento, como o conhecimento é bom, para a gente duvidar daquelas chamadas, quando chama para ir para uma mesa, para um centro espírita e fala: aqui vai ter todas as respostas que você quer, de alguém que já foi, e não é assim, né? Não é assim. Vai sempre de lá para cá, e mesmo assim não é tudo que pode ser dito, nem tudo nós podemos ainda saber, porque não temos condições, seja por questões pessoais mesmo, seja por questões morais, né? Então, acho que é só basicamente isso que eu queria acrescentar, porque o Omar falou muito bem. Acho que o Omar sintetiza, assim. Ele falou muito bem. Acho que quando vocês falam, a gente recebe informação suficiente para compreender o texto. Muito obrigada. Ô, Lula, quer falar alguma coisa, Lula? Eu compreendi, já foi dito aí. Tem que ter um filtro, né? O filtro filtra para não passar. Isabel? Passar tudo. A pessoa não tem condição de receber, como já foi dito, né? Isabel, quer dizer alguma coisa sobre o tema? Não, eu ia dizer exatamente o que Valderice já disse, porque nem tudo a pessoa, às vezes, não está preparada para receber, para saber. Era isso mesmo. Então, vamos lá. A nossa maneira a maneira mais simples, mais fácil de nós entendermos é o seguinte. Valderice, ela levou para o centro espírita. Mas é o seguinte, nós temos de analisar da seguinte maneira. Tem o médium e tem aquele que pede uma informação no mundo espiritual. Então, se você tem uma certa mediunidade ostensiva, as pessoas têm conhecimento, muitas pessoas têm conhecimento que você tem essa mediunidade. E a gente vai nos buscar uma orientação espiritual
daquele momento que está acontecendo. Então, vai acontecer o seguinte: quando a espiritualidade sabe que ele merece ter a informação, a espiritualidade dá. Dá não, no sentido que ele possa entender e compreender o momento. Mas quando a espiritualidade, quando aquela pessoa que vem, vai pedir uma informação de uma situação, quando a espiritualidade superior sabe que vai acontecer algo que venha trazer a tristeza e a dor, então a espiritualidade, meu filho, tenha calma, faça prece. Vamos fazer prece. Vamos entregar a Deus. Vamos entregar a Jesus. Não adianta, não é preciso estar dentro do centro espírita. Você mesmo no seu lar, na sua sala de trabalho, encontra uma pessoa que está assim, aí pergunta o que é que ele tem, a espiritualidade vem e coloca naquela situação. Às vezes, muitas vezes, o médium quer dizer certas coisas, a espiritualidade faz, não, não pode, não diga isso a ele. A questão a questão aí dos espíritos, os espíritos não se afastam da gente, nossos anjos guardiões, nossos protetores, de canto nenhum. Percebe? Se nós damos passividade aos espíritos não evangelizados, eles já incluem na mensagem, dizer, meu filho, vamos fazer prece. Se a pessoa tem a doutrina dos espíritos, vamos fazer uma prece, vamos ao centro espírita tomar um passe. Vale tomar um passe, meu filho, porque é muito bom para você. Eu sou espírita, eu sou católico. Vai domingo para a missa, faça suas preces, vá ao seu culto, faça as suas orações, os seus cultos lá na sua casa. Faça, a doutrina dos espíritos é consoladora. E quando acontece, muitas vezes, os espíritos, nós médios, falhamos em certos momentos, a pessoa chega e diz, você tá com um espírito ao seu lado, que isso já aconteceu, teve conhecimento de causa. O espírito sofredor está ao seu lado. O que é que vai acontecer? Vai dar muito mais medo àquela pessoa que está obsidiada, a pessoa já está sofrendo e nós vamos colocar uma situação maior para aquele processo. Então, é aquela história, nessa questão que nós estamos definindo. Isso também se eleva, que nós somos médios, não somos médios só em centro espírita, somos médios em qualquer canto, em qualquer lugar. Então, mesmo às vezes no trabalho, como nós já falamos aqui, num canto que você está com alguém e aquele se apresenta, procurando uma palavra de conforto, uma palavra amiga, e a pessoa diz, mas como você está? Como você está? Eu disse, estou assim, assim, assim. Eu disse, mas tenha calma, que tudo passa, vai passar. Vamos fazer prece. Então, é esse o que nós devemos também analisar e entender que nós devemos fazer. Só não é... E, como o Valério disse, aprenda na cabeça. Nós aprendemos conviver com o mundo espiritual em todos os lugares. Você está certo, você aprende muito lá no centro, nas cabines. É muito importante você refletir e aprender cada vez mais, participando cada vez mais e vivendo cada vez mais a doutrina do Mestre Jesus. Quando nós amamos, nós aumentamos a nossa condição de vibratória e podemos ajudar a nós mesmos. Maria Ferreira de Araújo. Maravilha. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Vamos passar para o próximo slide. Isabel Cristina levantou a mão. Seja bem-vinda, minha querida. Eu não sei que eu sou estreante. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo? Pode. Pode, há uns 10 anos, creio eu. Eu fui a um centro pela primeira vez. Aí estou lá sentada, eu não lembro nem o nome, nem falaria. Aí, depois veio um médium que falou para mim, olha, você procure um médico de estômago, que você está com uma doença bem assim, acentuada no seu estômago. Aí eu olhei, na hora fez aquele baque no coração, né? Palpitou. Aí eu olhei assim, acho que tentou, me deu a calma. Eu falei, meu irmão, eu creio que seja o meu mentor, que ele desencarnou, porque Dona Minervina, Renato sabe que eu fui cria de lá, né? Renato
também ia lá palestrar. E Dona Minervina já havia me dito que o meu mentor é meu pai. E ele desencarnou com um câncer de estômago bem agressivo. E na hora eu acho que ele me deu essa intuição e essa calma. Mas imagina se essa prática é comum para uma pessoa assim, menos informada, né? Eu achei assim uma atitude grave. É verdade. A Isabel, o que realmente o primeiro tinha dito a você, meu filho, minha filha, procure fazer um médico, se ele não tivesse aquela convicção, um médico que tivesse olhando a gente, fosse um médico que a gente tinha conhecimento de causa, se ele tivesse ainda dito mesmo assim, minha filha, procure um médico material, um médico convencional, material não, convencional, e faça os exames, pode até acontecer. Mas nós sabemos da influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Muitas vezes nós estamos com um problema, principalmente os médicos que sentem muito, seja ostensivo, sente quando a fé não são para nós que estamos doentes. Às vezes um amigo espiritual que está ao nosso lado sente pode estar sentindo algo e está refletindo no médium, tá certo? Poderá, não é toda a vida, não. Vamos buscar algo que tenha lógica, né? Muitas vezes não acontece, muitas vezes pode acontecer, tá certo? Esse exemplo, nossa irmã Eliane, que foi médium lá da nossa casa, ela é enfermeira do hospital, o instituto ali do IPE, no instituto lá do Estado. E muitas vezes chegava uma pessoa paciente, ela olhava assim e dizia que estava com problema. Ela chegava devagarzinho por trás, fazia uma prece e aplicava um passe. Quando passava o tempo, a pessoa estava boa. E assim é a vida. Amadeus Ferreira. Maravilha. Olha, o exemplo de Dona Isabel Cristina, ele é claríssimo. E Renato já debulhou. Vou tentar ser apenas repetitivo, mas acho que é pertinente. Veja bem, Deus nos dá a ferramenta, mas é necessário que a gente aprenda a profissão para utilizar com discernimento a ferramenta. Estou me referindo à vidência. É por isso que nem todos são videntes. Porque muitos que têm a vidência usam exacerbadamente. Quando o médium olha para um paciente e, de repente, ele capta a energia menos felizes, quem me garante que é o médium? Daí o exemplo claro. O espírito que está a seu lado emite aquela energia. A preocupação do médium é excepcional, é uma grandeza de espírito enorme em querer ajudar. Agora, como vai conduzir a orientação é um aprendizado. Como vai usar essa ferramenta para orientar a pessoa? Porque pode, de repente, gerar um colapso total na mente da pessoa se ela não for uma pessoa equilibrada. Se ela não tiver um instrumento, como foi o caso da nossa irmã, de ter a intuição de que calma, não é bem assim, é quem está a seu lado. E a resposta vem depois. É muito interessante. Por isso, eu acho de uma importância capital não apenas ler a doutrina, mas estudar a doutrina. E estudar num grupo desse é realmente reconfortante e auspicioso. Me permitam agora passar para o próximo. Diga lá, Renato. Não, Amadeus, eu estou vendo aqui o nome, que deve ser o Espírito de Luz, né? Ana Oliveira. Ana Oliveira, dona Ana Oliveira. Isabel, só licença um minutinho. Eu fiquei curioso. Apesar da maneira que foi dita, mas procedia a informação? Não, então, meu pai tinha desencarnado com um CA de estômago. E na hora eu tive a intuição que o médium devia estar sentindo essa energia, essa aproximação dele comigo. Aí eu fiquei calma. É isso aí. Graças a Deus. Eu agora estou com nó aqui, eu vou ter que voltar, porque entrou uma tela aqui, acho que eu bati no teclado do computador. Não, está tudo bem.
Você está, mas eu não estou vendo Ah, sim, o vai, passamento da minha. diminuiu. Calma, faça uma prece que volta. Esse bicho deve estar com um problemazinho. Parar, apresentar coisa, procurar. Não, andar com apresentação. Pronto, acho que agora voltou. Não, voltou não. Eu vou para aqui, aí venho para cá. Não se preocupe que você tem um neto muito bom. O neto vai aparecer aí, vai nos Opa. luz. Voltou, está mostrando tudo. Agora só que está mostrando tudo de outra coisa. 2 segundinhos, por favor, meus irmãos. Sem som. Tem uma orientação que diz que no trânsito, quando a gente está no trânsito, se tem dúvida, não insista, né? Muito bem, vamos aqui. Deixa eu ver agora. Muito bem, chegou. Chegou aí? Não, a tela não. A tela não, é? Ora, mas por que não chegou? É para estar aqui conosco. Agora sim, quer ver? Chegou agora. Chegou. Agora chegou. Então, a tela diz: vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentarmos, por assim dizer, um quadro sinóptico de todas, compreendidas as que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando o número em que tratamos de cada uma com mais minúcias. Então, vamos voltar lá ao nosso tópico. Calminha aqui, que negócio. Eita, mas chamo já meu menino, é o jeito. Tudo bem. Então, na tela aí? Estamos. Pronto. Eu estou. Então, vamos aqui. No capítulo 16 dos médios especiais, grupamos as diferentes espécies de médios por analogia de causas e efeitos, sem que esta classificação algo tenha de absoluto. Algumas se encontram com facilidade, outras, ao contrário, são raras e excepcionais, o que teremos o cuidado de indicar. Estas últimas indicações foram todas feitas pelos espíritos, que, aliás, reviram este quadro com particular cuidado e o completaram por meio de numerosas observações e novas categorias, de sorte que o dito quadro é, a bem dizer, obra deles. Então, veja bem, o que é que Kardec fez? Kardec fez um levantamento das espécies de médios, diferentes tipos de médios. Mas aí, São Luís, o mentor dele, ele foi lá e fez as observações que precisavam ser feitas para que não ficasse apenas a critério do médio codificador, ficasse a critério da espiritualidade, porque, afinal de contas, as informações são do mundo espiritual. E aí ele está dizendo aqui uma simplicidade dele. Imagine a humildade do Kardec, esse bom senso encarnado. Ele não traz os louros para ele. A obra ele iniciou, mas foi corrigida e completada pela espiritualidade, e ele tem a humildade de dizer que o quadro é, a bem dizer, dos espíritos. É realmente fantástico. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse contexto, por favor, para a gente passar para a descrever as categorias? Curioso para saber quais são. O senhor é objetivo. Eu também. O senhor é objetivo. Tem jeito não. O senhor é objetivo. Muito bem, então vamos começar. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais, sempre que nos apareceu conveniente assinalá-las. São, na sua maioria, de Erasto e de Sócrates. Pode dividir-se os médios em 2 grandes categorias.
médios de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, está no item 160 do Livro dos Médios. E médios de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Itens 65 e seguinte. Ficou claro essas duas classificações? Os médios de efeitos físicos e intelectuais? Podemos passar à frente? Não, apenas você diga o que são, faça aí sobre o efeito físico, material e o intelectual. Dê assim uns exemplos para que nós possamos. Vamos lá. Os efeitos Eu acho que Pois não, pode falar. é uma coisa que você vai dizer agora, o que é um e o que é outro. Exato. Vai especificar mais ou menos. Pronto, é o que a gente está esperando. Então, vamos lá. Os médios de efeitos físicos são os médios que são capazes de realizar ou intermediar efeitos físicos. Por exemplo, fazer barulho, atirar pedra, provocar determinados sons e etc., são efeitos físicos. Há médios dotados de recursos que são capazes de fazer importe e aporte de materiais, de movimentar objetos na mesa, na presença das pessoas, na reunião mediúnica, de criar, por exemplo, um sai-baba da vida. Sai-baba da vida, ele fazia lá um esfregamento de mãos e, de repente, saía aquilo que ele queria que saísse. Isso é médios de efeitos físicos. Mas não estamos falando não de excepcionalidade como sai-baba, estamos falando do nosso dia a dia. Os médios que têm facilidade de intermediar a ação do mundo espiritual, os espíritos, através desses médios, provocam as mais variadas situações. Aí tem um detalhe interessante, que pode ser consciente ou inconsciente. Esse efeito físico provocado pelos espíritos pode ser consciente ou inconsciente. Como assim? Aí eu e Renato, e Rejane, a menina de Renato, a nossa engenheira técnica do nosso programa lá na Web Rádio Cristo Consolador, no capítulo 4 do Evangelho, do Livro dos Médios, das manifestações físicas espontâneas, nós trabalhamos lá o item de um espírito que começou a jogar pedras na casa de um funcionário da Prefeitura de Paris. E aí chama as autoridades, vai o juiz, vai o delegado, vai a polícia, leva o padre, leva quem foi de direito, fizeram exorcismo, essas coisas todas, e nada disso resolveu. Exatamente no momento que Kardec estava fazendo pesquisas, e aí Kardec evocou o espírito. E o espírito foi de muito boa mente e agradeceu a receptividade, porque estava sendo tratado com deferências que ele praticamente não conhecia, mas ele tem um relato extraordinário. Ele disse que estava há muito tempo desencarnado, mas nunca recebeu uma prece ou qualquer referência a seu nome. Isso é importante refletirmos sobre isso. Por quê? Porque ele não fez na vida encarnada qualquer coisa que merecesse a lembrança de alguém depois que ele desencarnou. Aí acontece uma coisa interessante. Ele estava muito feliz por essa receptividade e Kardec pergunta, mas por que você joga as pedras na casa do cidadão lá? E ele explicou. Na última encarnação dele, ele era um brincalhão, ele gostava de fazer graça, estava sempre fazendo alguma coisa para divertir as pessoas. Desencarnou, ninguém encontra ele, ninguém sabe, mas esqueceram. Aí ele encontrou uma média de efeito físico próximo à casa do homem, que jogava pedra, e através da energia das emanações do estúdio daquela médium, impregnar as pedras e arremessar mediante a sua vontade contra a casa. Então, o problema da médium de efeitos físicos, ela era inconsciente, ela não sabia que era a fonte das emanações. Simplesmente o espírito utilizava ela, como em outras tantas manifestações. E as manifestações físicas de efeitos intelectuais, essas são a psicofonia, a psicografia,
aquele médico intermédio, um Chico Xavier da vida, intermediou 450 livros através de diversos espíritos em suas vidas. Eu espero ter conseguido levantar um quadro. Ficou claro agora, meus irmãos? Uma coisa bem interessante, você falando aqui nesses efeitos físicos, e eu lembrando de histórias que eu ouvi muito, né? Porque antigamente tinha muitas histórias de efeitos físicos, né? As casas assombradas. Por aí, assim. Então, quando eu morava no Ceará, quando meus pais moravam no Ceará, que a gente morou em muitos estados, aí o que acontecia? Tinha uma casa que era só de militares, né, do Exército, e quando uma vez eles não saíram, eu lembro demais, eu era criança, mas eu lembro dessa história, e quando eles resolveram não sair e jogar baralho. Né, e, de repente, quando eles estavam no meio do jogo, foi uma chuva de pedra em cima da casa. Caiu pedra em cima da mesa. E então, eles saíram circulando, cada um, né, pegaram sua arma e tudo, e saíram circulando a casa e tudo, não viram nada e nem ninguém. E ficou incógnita, né? Aí começaram a dizer, porque antes diziam assim, é alma, não sei o quê, né? E outro caso bem interessante, até eu fiquei assim, agora, se é efeito físico, o que é, né? Tinha duas primas de minha mãe, que quando olha só as histórias antigas, aí tinha uma, isso aí agora foi bom eu ter botado aqui, até para me esclarecer um pouquinho, porque essa parte aí eu fiquei na incógnita, né? E uma disse para a outra que quem morresse primeiro vinha dar uma carreira na outra. Esse negócio de futuro. Pois é, aí quando de repente, passou-se muitos anos, até que uma faleceu, desencarnou, e a outra jamais lembrou daquele prometido. Aí a outra foi para um pé de umbu com aqueles negócios bem grandes, que eu não sei o nome, tá, jaca, não. Enfim, com uma vasilha grande que eles davam um nome lá, para trazer os umbus, né? E quando ela vinha com aquele negócio cheio de umbu, de repente escutou só o chinelo atrás, né? Ela olhava para trás e não via ninguém. Aí a chinela começou a dar passo para correr, né? Então ela soltou o negócio e saiu correndo. Quando ela foi passar a porteira, ela desmaiou, que foi em frente à casa do meu avô. Isso é fato real. Aí, quando ela desmaiou, que ela acordou, ela lembrou da promessa da prima, que tinha feito que vinha dar uma carreira nela. Aí eu fiquei agora na incógnita, isso é efeito físico, eu não entendi. Agora eu fiquei assim, eu digo, meu Deus. Aí a gente fica vivendo um pouco de um passado que eu não consegui viver, mas eu ouvi, né? Então, é bem interessante isso aí. Olha, isso aí pode ter sido um efeito físico, porque ela viu o movimento das coisas, né? Mas pode ter sido apenas a intervenção da prima cumprindo a sua promessa, aparecendo para ela em termos fluídicos e provocou aquele mal-estar. Renato tem uma história bem interessante do irmão Cecílio, que deu uma corrida com medo de um boi, mas eu vou me reportar, me permitam, a um fato que aconteceu aqui em Ceará-Mirim. Houve um período ali que tinha uma casa mal assombrada. E aí foi o motivo de muita correria lá para o local, para ver os fenômenos, etc. Barulho, quebra-quebra, uma família estava vendo verdadeiro pandemônio. E aí vai o padre, vai o pastor, leva a polícia, aquela coisa toda, e nada é resolvido. O senhor, o dono da casa, foi lá na federação e procurou Adalberto Amorim, que era o coordenador mediúnico na época. E aí ele pediu para Adalberto ir lá, porque não tinha solução para o sossego da família. E aí Adalberto disse, não, eu não preciso ir lá. Me dê um nome das pessoas que moram na casa. Aí o cidadão deu o nome. Aí tudo bem, Adalberto fez revocações, aquela coisa toda. Acontece que na outra semana o homem voltou revoltado. Disse, cidadão, piorou lá o negócio. Em vez de melhorar, piorou.
Aí ele disse, mas o senhor tem certeza que deu o nome de todos que moram na casa? Não, eu só não deu o nome da empregada. Ele disse, ora, me deu o nome da empregada. E aí era exatamente a empregada, o médium de efeito físico, que inconscientemente facultava os fenômenos que estavam acontecendo em casa. O espírito foi evocado aqui na federação, foi orientado, ajudado, e cessou o movimento, zerou o movimento. A outra visita do homem, com um sorriso perto da orelha, foi agradecer a assistência que recebeu. Mas, Renata, conta a história do boi, João Cecílio. Naquele tempo, o Centro Espírita do Cruzeiro de Menezes, realmente ali, ele, depois que ele saiu, começou ali na Praça, quem conhece Natal, ali ao lado as primeiras reuniões do Cruzeiro de Menezes foi ali ao lado da igreja São Pedro. Aí, dali, saiu e foi para a esquina da 4, para mais negócio. E daí, ele saiu e foi para aquele local que é hoje. Só que não é naquele prédio, é no prédio, porque a organização, a direção do Bezerra comprou um prédio lateral, aquele prédio que foi feito ali, a escada, a subida, isso, aquilo, outro, é um prédio. E a reunião do Bezerra de Menezes é ali atrás, atrás, no local, por trás da casa. E aconteceu um fato muito interessante, que um rapaz chegou e foi curado, e perguntou a São João Cecílio se ele queria, quanto era. Aí São João Cecílio, você não deve nada, que foi a espiritualidade. Aí ele disse, mas eu posso fazer alguma coisa pelo centro? Ele disse, pode, se esse terreno aqui ao lado é meu, eu vou doar para vocês fazerem o centro aqui. Mas quando ali não tinha, só era cercado, terreno solto. E São João Cecílio vinha da sua casa, e quando chegou, olhou para trás, viu um touro querendo dar uma amarrada nele. Atrás de São João Cecílio pegou e pulou a cerca, pulou a cerca, e quando... Cerca de arame. Na cerca de arame, pulou a cerca, e quando olhou a espiritualidade, disse que não era um touro real, material, sim um touro criado pela própria espiritualidade. Então, tem muitos fatos que a gente conta no nosso dia a dia. No caso aqui, o efeito físico, a pessoa normalmente coloca o efeito físico naquelas pessoas que não têm, aqueles espíritos não evangelizados. Mas os nossos amigos espirituais superiores, eles também utilizam o efeito físico do médico, principalmente porque eles têm conhecimento de causa, mais do que os espíritos não evangelizados. Apenas a condição fluídica que são manipulados pelos espíritos para usar certas pancadarias, certos casos que acontecem no nosso dia a dia. Dois casos. Levantou a mão, diga, Agraci. Você já parou de falar? Não, mas a Graci pediu. Não, mas eu pedi para você terminar. Haja deferência. Sim, então vamos. Os espíritos, por exemplo, no caso de Chico, é uma medida de efeito físico inteligente, porque ele tinha condições de trazer para a humanidade algo que vinha modificar um processo do próprio mundo, né? Que a doutrina dos espíritos é aquela pessoa que a doutrina dos espíritos é um consolador que veio ajudar todos nós através do progresso, né? Do estudo da inteligência. Então, o próprio Kardec foi uma pessoa que foi usada como médium intelectual, mas eles também têm alguns espíritos que procuram fazer o efeito físico normal. Quem se lembra daquele aluno de Dr. Bezerra, que chegou e manipulou material, o dinheiro, e pagou ao médium, o aluno pagou antecipadamente ao professor algumas moedas para que ele pudesse superar seus obstáculos. Quem são os médios, por exemplo, que fazem trabalho de cura ali no Bezerra? Ali é efeito físico. A cura é efeito físico, a evidência é efeito físico.
Todos nós temos algo que podemos manipular os nossos fluidos de acordo com a nossa capacidade. Nossa capacidade, nós falamos isso porque, por exemplo, uma manifestação para a materialização é a união de vários médios de efeito físico, que tem um potencial mediúnico grande, reúne os fluidos e daí existe a materialização. É difícil um médium só fazer um trabalho de materialização. Mas é isso que acontece. A gente tem a certa condições de fazer os dois. Vai depender do grau evolutivo do médium e do espírito que está ao nosso lado. O de Zé é uma coisa. A irmã Fox foi outra. A irmã Fox foi outra, foi as pancadas, né, daquele mascado. E daí? Nós temos de analisar. Sempre é uma análise que nós temos que fazer no processo mediúnico de cada médium, cada um de nós, porque nós temos as bênçãos de Deus para que nós possamos fazer sempre as coisas boas da vida. É mais ou menos por aí, Matheus. A Gracinha... Omar levantou a mão. Quero cumprimentar a dona Ana Oliveira, que Renato já se referiu. Ela está aí, toda acomodada, microfone fechado. Se quiser falar, pode levantar a mãozinha, viu, dona Ana? A Gracinha, na sequência, Omar. Mas eu acho que a primeira frequência aí é Franciele, que ela levantou primeiro que eu. Foi? Então pronto, Franciele. Franciele, eu cumprimentei logo no início, mas que Deus abençoe. Seja muitíssimo bem-vindo. A casa é nossa, né? Bom dia, pessoal. Eu estava ouvindo na questão do efeito físico. Eu acredito que esses efeitos eles acabam acontecendo ainda até hoje. Onde eu moro, tem como as energias elas são mais densas, assim, as pessoas não têm muito conhecimento e acabam não policiando os pensamentos. E o pessoal mais antigo era muito materialista. Então, até hoje, lá perto da minha casa, eu ouço, tem uma senhora que eu a chamava de vó, eu não sei se é ela ou se é outros irmãos que estão por lá. Mas até hoje, quando dá assim, mais ou menos 9h30, 10 horas da noite, a gente escuta a porta, a chave rodar na porta. Tanto abre quanto fecha. E nos horários que eu sabia que ela gostava de fumar cachimbo, a gente ouve o portão da cozinha abrir e fechar, sabendo que a filha dela, que mora lá na casa, dorme na casa da irmã, na parte, assim, mais embaixo, assim, na rua. Mas a gente ouve. E antes a gente sentia, assim que ela desencarnou, a gente sentia o cheiro da fumaça do cachimbo. Eu ficava admirada, porque isso era tido como um assombro, né? Mas como a gente já estava começando a ter conhecimento, aí já foi diminuindo essa questão. Achava ainda, continua a ouvir. Mas aí eu comecei a colocar o nome dela lá no Bezerra para visita, para ver se tinha amparo. Porque eu sabia que ela era materialista e eu sabia que ela era muito apegada àquele espaço. Bela reflexão, viu? Maravilha. A história de reflexão. A minha história, gente, é bem interessante também, né? E agora aconteceu recente. Né? Aconteceu comigo, acho que foi quinta, eu até contei para a Franciele, né? Acho que a gente foi dormir, era meia-noite, não foi, Franciele? Por aí, assim, eu contando esse fato. Por duas semanas sequentes, nas sessões mediúnicas aqui, eu fui retirada da sala, né, pela espiritualidade, e fui fazer uma visita, era um interior, era alguma coisa assim, eu sempre vejo, primeiro eu vi uma casa, eu acho que eu falei para vocês, e recentemente eu vi, foram várias casas com lugares bem arborizados, muitas árvores, todas elas muito unidas, que acoplavam, que davam uma sombra imensa. A cerca não tinha cerca de arame farpado, era cerca de
de uns paus verdes que dava, a gente não via nada, só verde a cerca. Muito bonito, né? E quando, de repente, eu fui no outro, acho que foi quinta, eu fui deixar o meu neto, e aqui vocês sabem que aqui é interior, né? É bem desenrolado, mas ainda é interior. Então, eu fui deixar o meu neto na escola, e, de repente, foi uma coisa assim, eu sempre gosto de ir no carro, eu gosto de botar músicas que me elevem, né? São músicas que eu vou louvando, eu vou agradecendo, eu entro em sintonia com Deus. Eu digo sempre que não é eu que estou dirigindo, é Ele que está entre eu e a direção. Então, assim, aí, de repente, incrível isso, vinha motos e carros do lado contrário, e quando eu fui passar o quebra-mola, de repente tinha uma vaca preta e branco, os olhos não tinha nada de branco, a boca, não sei se vaca tem boca preta e língua preta, eu não sei, só sei que a boca dela e a língua era preta, que ela botou assim e ela uivava. Ela ficou em frente ao carro, me parou literalmente, ela ficou em frente ao carro e uivando assim, chega levantava a cabeça como se fosse como é que chama? Um cachorro ou enfim, um lobo, uivando mesmo. Eu digo, meu Deus do céu, o que significa isso? Aí eu fiz uma prece, se for alguma coisa que queira me avisar, que venha, né? Mas também se for um livramento, aí também agradeci, de qualquer forma, né? E essa vaca, simplesmente, do nada, assim, eu ainda olhei quando eu passei, que ela não estava mais na minha frente, que eu segui a viagem, que eu passei, eu olhei pelo retrovisor, não tinha vaca. Então, eu fiquei impressionada com isso, e eu até disse para a Nilma, eu estou andando assim, pianinha, por sinal, estou até quase sem andar, sei quase sem sair, eu vou no máximo mesmo pegar um menino, no máximo deixar um menino, só isso. Já, assim, tipo assim, né, me respaldando, que eu não sei se foi um livramento que tinha alguma coisa à frente, ou se é alguma coisa que há de vir, eu não sei. Mas aconteceu comigo esses dias. Isso aí. Antes de passar para a Omar, 2 segundinhos só, na primeira manifestação que a senhora descreveu, houve, na verdade, uma emancipação da alma. A senhora desdobrou e foi levada àquele local onde tinha aquela árvore bonita, uma cerca, e etc, etc. No segundo caso, o efeito físico, o irmão se materializou, materializaram uma vaca para a senhora ver. A senhora teve evidência de um efeito físico, que poderia ter sido barulho, podia ter ouvido apenas auditivamente, poderia ter ouvido o barulho da vaca, ou seja, o urro da vaca, mas a senhora viu e ouviu, a senhora teve evidência e audiência de um efeito físico que foi provocado. Maravilha. Omar, diga, Omar. Era uma dúvida, mas já foi esclarecida. Vou dizer, eu ia perguntar, a minha dúvida era se no caso vamos dizer, de uma cirurgia espiritual, isso se constituiria um efeito físico. Renato já esclareceu, e eu acho que a Amadeu falou também, que todas essas ações que têm um reflexo material se constituem em efeito físico. Está esclarecido para mim. Ou inteligente, Amado. Tá certo? Ou os dois, né? Se for uma cirurgia, o médico e o médium e o efeito físico resultante. Né? Lula. O meu caso eu fiquei com a dúvida, porque é o seguinte: a gente, a princípio, de acordo com o texto, estávamos a falar de médiuns materializados, com efeitos que materializavam. Aí, no caso, que foi o que eu estudei e entendi, de acordo com o meu entendimento, que o caso das irmãs Fox e das mesas girantes, aí não são médios, são espíritos materializados. Aí eu fiquei na dúvida. Quando é espírito e quando é médium. Não. Diga, Amadeus. Não era um espírito materializado, era um espírito provocando efeitos físicos inteligentes.
Por isso, Kardec, na primeira reunião que ele foi lá na casa da família de Maison, ele entendeu que por trás daqueles efeitos físicos inteligentes havia uma inteligência, que eram, depois ele veio saber, as almas dos homens desencarnados. Não havia materialização do espírito, havia a materialização do fenômeno de efeito físico, movimento das coisas. E lá, lá no estado de Nova York, as irmãs Fox, havia os barulhos, os efeitos físicos, efeitos físicos sonoros, que aí você pode encontrar efeitos físicos sonoros ou materiais. Agora, ainda tem outro tipo de fenômeno mais grave que a gente vai estudar no futuro, os efeitos de postegaste, que é o quebra-panela, o quebra-louça, o joga tudo fora, rasga a roupa, toca fogo nas coisas. Aí é outra coisa que nós vamos estudar lá na frente, ok? É isso mesmo, senhor Renato? Lula, é o seguinte, para o espírito manipular qualquer ação de efeito físico, ele tem de ter apoio do médium, tá certo? O seu médium, seu fluido, o médium distribui, dá condições ao espírito para fazer qualquer ato buscando efeito físico. Tem, por exemplo, tem uma médium do Pará, que a gente sempre quer lembrar o nome dela, mas ela trazia as flores do seu jardim para uma mesa. Os espíritos usavam o médium dela, ou a mediunidade dela, e trazia do seu próprio jardim as flores para a própria mesa na hora da reunião. Uma reunião normal. Vamos para a Isabel, que ela dá continuidade. Assim, aconteceu comigo. Eu estava indo pela Mogol V, quando dava a mão subindo, aí fui pegar a 9, ali na altura da rodoviária, né? E estava indo para a desobsessão, lá no Anel de Nicodemos. E quando eu logo que entrei na 9, aí eu sinto assim uma baforada mesmo aqui no cangote. Aquele Budan, aquele cigarro. Brincadeira. Aí eu tremi na base. Eu estava com Janaína indo comigo, né? Trabalhávamos juntas. Aí eu falei, Janaína, você sentiu um cheiro? Acho que eu não morri, porque eu estava acompanhada, não morri de medo por isso. Tu está sentindo um cheiro lá de Gudan? Aí eu falei, aí eu alta falei, calma, meu irmão, calma que nós estamos indo para o local certo para você dar a sua comunicação. Vamos embora. Aí eu e Janaína rezamos um Pai Nosso, mas depois ela que levou a baforada também. São essas coisas, Janaína. Isabel, Janaína é outra nossa amiga. Sabe o seguinte, depende da capacidade do médico. Por exemplo, muitas pessoas que têm esse fluido ostensivo, os amigos espirituais sempre nos usam para transmitir alguma coisa. Por exemplo, muitas pessoas chegam nos hospitais, em certos locais, principalmente os médicos de cura, sentem o éter. Aí olha, não sabe para aquele éter, é um amigo espiritual. Divaldo contou uma história muito interessante. Jarmin, ele estava com certa pessoa e sentiu o cheiro de jasmim. E Divaldo disse que não sabia isso, aquilo, outro. Aí ele disse, quem era? Estou sentindo esse cheiro, Chico. Ele disse, da nossa amiga Alta de Souza. Aí Divaldo disse, de 1952, eu visitei Natal, 1952, eu visitei Natal e fui para casa de nossa irmã Dagmar e seu José. Eu conheci os dois. A Dagmar é a mãe de Jacomé. E José Melo era esposo. José Melo era esposo. Aí, o que acontecia? O que aconteceu? Aí Dagmar pegou o Divaldo, colocou dentro de casa e foi conhecer onde Alta de Souza nasceu e viveu. Tem a escola em Macaíba,
é que a diretoria dessa escola foi o quarto que Alta de Souza nasceu. São dados muito interessantes. Então, é o seguinte, quando Divaldo chegou em Macaíba, no jardim da casa dele tinha Jasmim. Aí ele diz ele que roubou, tirou o jasmim, né? E levou e plantou na Mansão do Caminho. Disse que tem muito jasmim lá, que é da horta de Alta de Souza. Então, quer dizer, com isso, lá ele sentiu o jasmim, ele sentiu lá, coincidiu que era de Alta de Souza, e ele contou a história que quando esteve aqui em 1952. Olha. Então, são casos que acontecem. Por exemplo, o caso de nossa irmã Sheila. Nossa irmã Sheila, onde ela chega, o perfume diz que é maravilhoso. Então, são essas coisas que acontecem. Todos nós temos mediunidade, nós temos cada um de nós temos um potencial. Então, é isso, e vamos passar para a Graci. Antes de você passar para a Graci, lembrar de Bezerra de Menezes, quando ele chega nos lugares, impregna com o éter, né? Porque eu falei do médico, né? Os médicos sempre, quando tem a de cura, ele transmite o éter. Vamos passar para a Gracia ou a Helena, uma das duas pode falar. Eu não aguento isso. Só para quando você falou no perfume que eu também sei dessa história de Valdo Franco, com o cheiro de Alta de Souza, né? Dos jasmins dela. Eu trabalhava também aí no NEIF, né, aí em Neópolis. E teve uma vez que me chamaram para falar, era exatamente o aniversário de Alta de Souza, então para me falar sobre ela. Aí eu fiz um levantamento da vida dela, estudei aquela coisa toda, né? Quando foi na hora, meu esposo ainda era encarnado, né? E ele nesse dia assistiu, minha sogra assistiu, aquela coisa toda. Comecei a falar e parecia que eu estava já vivendo aquele período com ela, né? E comecei a falar, eu entrei em pequena, então plasmou assim o perfume no ar e todos sentiram, não foi só eu, não foi só a irmã Conceição, todos sentiram o perfume do jasmim. E na hora do passe, do mesmo jeito. Então, ela ficou lá o tempo todo até terminar a sessão. A palestra. Muito boa mesmo. É isso aí. Valderice, diga alguma coisa. Deixa eu aparecer. Ainda? Pronto. Estou quietinha, né? Hoje eu decidi ouvir. Assim, considerando o que foi dito, eu lembro que só falando essa questão de cheiro, que eu costumo sentir os cheiros também, eu lembro que quando eu era estudante ainda do mediúnico lá no Bezerra, a gente ficava em cima e não participava do socorro fraterno. Aí toda vez que eu descia a ladeira, era um cheiro de flores, que eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que participar disso, porque é bom demais. Até que hoje em dia eu já participo, hoje não, já faz um bom tempo que eu participo, e vejo quanto é bom. Então, quando você tem uma boa intenção, como foi tudo que foi dito aqui, quer fazer o bem, quer fazer a caridade, a espiritualidade, ela vem. E ela vem da melhor forma possível, né? Seja além do amor, que é um sentimento mais nobre que temos, e que eles têm muito mais ainda do que nós, porque ainda estamos aprendendo a amar, mas o cheiro, a beleza, tudo de belo vem junto, né? Era basicamente só isso, só para acrescentar, porque vocês já falaram bastante, e eu, de vez em quando, eu tenho que ser educada para ouvir, porque eu falo para caramba. Olha, a Madezão passa para você, eu só queria escutar a voz de Zé Antônio, que foi o único que não falou, e fala muito pouco. Zé Antônio e Dona Ana, né? E depois dos dois... Eu falo bastante, porque eu tenho uma horinha, então eu tô ouvindo, mas não tô no canto que eu estava, viu? Você. Tá certo, Zé Antônio. Amadeus, por favor. Ana, quer dizer alguma coisa? Bom dia.
educadamente. Bom dia para todos. Um final de semana repleto de paz, saúde, união e muita harmonia. Obrigada. Eu não disse que era um protetor, era um espírito de luz, está vendo? Aí tá certo. Aí eu passo toda essa harmonia que Dona Ana desejou para Dona Graci, para que ela, em nome de Nossa Mãe Maria, possa fazer os nossos agradecimentos pelas bênçãos que estamos recebendo nesta manhã. Quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem não quiser, fique com os olhos abertos. Agradecemos a Deus a vida, o ar. Quanto muitos buscam e não mais têm, quanto muito buscam e estão tentando sobressair com artifícios. A todos que o Pai não abandona filho algum, Ele cuida, Ele ampara, Ele não deixa. Quando a gente acha que, porque os desafios da vida são imensos, mas não são só para a gente, foram para todos. Bom dia. Então, que todos sejam muito receptivos com a bondade, com o amparo, com todo o amor que Deus nos dá. A Jesus, nosso irmão maior e governador planetário, nosso guia e modelo, nosso muito obrigado pelas intuições, pelas instruções, pelos exemplos nos ensinados. A Maria Santíssima pela intercessão. Maria, mãe de todos, agasalha cada um que está em aflição nesse momento, seja encarnados ou desencarnados. Aquieta o coração daqueles que estão passando pelas provações e ainda não sabem o porquê, nem o porquê não. A toda a espiritualidade de luz que é que se fazem presente. Ao irmão Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, toda a egrégora, que se faça presente em nosso dia a dia, que se faça presente na nossa vida, tantos presentes como os que não puderam se fazer presente hoje, também aos desencarnados, que a vida continua do mesmo jeito. E então a gente diz: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Que tenhamos, então, um dia muito abençoado, uma semana que vai se iniciar com muito amor, com muita paz, e que resplandeça a reconciliação e o perdão. Que assim seja para todos nós. Um bom dia, disse na frente de uma estação. Bom dia! Amém. Bom dia, bom final de semana a todos. Dia, bom dia. Bom final de semana. É. Tchau, tchau. Saúde e paz. Saúde e Chuva paz. em Natal. Haja chuva.